Se você ainda está aprendendo ou tem dificuldade de manipular diferentes views de uma mesma database, nesse vídeo eu vou trazer um exemplo que pode te ajudar com essa prática. Então eu criei aqui esse novo planner de gestão de tarefas, bastante simples, utilizando aqui diferentes views de uma única database. E eu ainda trouxe aqui um recurso que pode facilitar esse acesso em dispositivos móveis. Então deixa eu primeiro apresentar esse planner para vocês. Então aqui a gente tem a nossa caixa de entrada, com alguns filtros e também uma ordenação aqui definida, porque a ideia é que a gente tenha aqui maior prioridade, sempre no topo da nossa database, para que a gente possa visualizá-las com facilidade. Então assim que ela tiver um prazo definido, adicionar uma data, ela vai sair daqui e a gente vai conseguir visualizá-la em uma outra visualização. Então, por exemplo, aqui, vou definir a data de hoje e aí ela já saiu daqui, Aqui, nessa visualização semanal, desse calendário, a gente já tem aqui as tarefas a serem realizadas, também ordenadas para caso a gente tenha mais de uma tarefa no mesmo dia, a tarefa com a maior prioridade, ela fique no topo, mostrando aqui também a área relacionada e um espaço para a gente definir aqui quando essa tarefa for concluída. Mas além da possibilidade de caixa de entrada e dessa visualização semanal, a gente tem ainda o modo foco, que contém apenas as tarefas que eu preciso realizar no dia em questão, para que eu realmente foque na sua execução. E também eu posso utilizar esse widget de Pomodoro, para fazer a gestão de tempo, durante a realização dessas tarefas. No planejamento mensal, a gente tem aquela mesma visualização de calendário, mas aqui, nessa perspectiva mensal realmente. Então, a gente tem aqui todas as ações e ela é interessante porque a gente pode, mover com facilidade aqui, nessas tarefas, e isso ajuda muito no planejamento. E aqui, no planejamento anual, a gente também consegue visualizar aqui todas as tarefas do ano. Então aqui nessa database do tipo timeline, o cronograma, a gente vai se organizar na horizontal, onde a gente vai ter aqui os meses, a gente tem ainda os dias aqui, tudo isso, basicamente utilizando uma database e alguns filtros. E pensando no uso em dispositivos móveis, uma database com a visualização do tipo calendário, ela vai aparecer simplesmente como um calendáriozinho, um mini calendário, com as bolinhas no dia em que tiver alguma página específica. Então, a gente não vai conseguir ali dar check nessa página tão diretamente. A gente vai precisar clicar no dia, visualizar todas as tarefas do dia e aí sim selecionar a tarefa que a gente quer selecionar, como feito. Então, para que a gente possa ganhar tempo nesse sentido, eu deixei aqui um toggle para ser ativado realmente quando necessário, das tarefas da semana, em uma visualização do tipo galeria, porque essa sim, ela vai aparecer desse mesmo jeitinho, no celular, no dispositivo móvel, e aí a gente consegue marcar como concluído com facilidade. Então vamos lá, vamos criar esse template do zero, Eu tenho aqui uma página em branco, vou colocar aqui minhas tarefas, já vou colocar esse divisor, dar um enter, vou aqui definir o tamanho do texto e a largura da página, A gente tem aqui a possibilidade de adicionar um ícone, e também uma capa. Então, para isso eu vou precisar de apenas uma database, que vai ser a database de tarefas. E aí as propriedades a gente vai adicionar, de acordo com a forma que a gente geralmente se organiza. Por exemplo, tem gente que simplesmente, com relação à prioridade, define se aquela tarefa é prioridade ou não. Não define níveis de prioridade. Então, no exemplo que eu mostrei para vocês, eu criei uma propriedade do tipo seleção, intitulei como sendo prioridade e coloquei aqui alguns níveis utilizando emojis. Então, eu utilizei uma bandeirinha, para baixa, prioridade, média e 3 para alta. Se você quiser definir apenas se é prioridade ou não, pode ser interessante utilizar uma propriedade do tipo caixa de seleção mesmo para definir se ela é prioridade ou não. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar aqui a possibilidade de destaque, por exemplo. Então, você faz ou um ou outro. É interessante que a gente tenha como marcar a data, que a gente tem para realizar essa tarefa. E a gente pode ainda criar uma caixa de seleção para definir a área ou o contexto dessa métrica. A gente pode definir aqui quantas a gente quiser. E também uma propriedade para a gente marcar como concluída, Vou deixar aqui dessa forma e aqui no início. Então, essa vai ser a nossa
database, né? A estrela, né, desse template. Vou criar um modelo aqui para que quando eu criar a tarefa, ele já crie com um ícone específico, que é uma ação também opcional. Vou definir aqui a ordem desses elementos e vou definir como padrão. Vai ser padrão de todas as visualizações. Então aqui eu já posso editar para que ela seja uma das minhas visualizações, né? Eu posso aqui definir como caixa de entrada. Vou colocar aqui esse ícone para todas elas, né? E o que é que vai definir a nossa caixa de entrada, né? As tarefas que ainda não têm uma data definida. Então eu clico em filtrar e seleciono a propriedade, né, que eu quero filtrar, ou já seleciono a propriedade e clico em filtrar. E aí a gente já tem os filtros relacionados a ela, né, já no seu formato certinho. Então aqui, ó, a data não vai ser nenhum número específico, vai ser quando essa data estiver vazia. Vou definir também uma visualização diferente. Eu quero uma visualização de lista. E aqui em propriedade eu vou poder deixar visível, né, essas possibilidades. Então eu vou deixar a prioridade, a área, também aqui essa propriedade feito. E vou criar aqui alguns exemplos só para a gente já conseguir visualizar melhor. Preciso deixar ainda a propriedade data visível, mesmo que ainda não tenha nenhuma informação, para que se eu quiser já diretamente daqui, ó, editar e adicionar uma data específica. Mas além disso, ó, falta a gente ordenar com relação à prioridade. Então eu vou clicar aqui em ordenar, prioridade, aí vou deixar aqui, ó, crescente mesmo. E aí, para eu criar uma nova visualização, agora com as tarefas do dia, eu posso criar um bloco aqui do tipo visualização vinculada, né, da database, e aí eu selecionar a fonte vai ser justamente essa database de tarefas que a gente já criou, né? E aí, para diferenciar, ó, a original dessa visualização, a gente tem essa setinha aqui, né, antes do título da database. Então aqui vai ser o nosso foco do dia. Os filtros, né, a ordem, ok, vai continuar assim, mas o filtro a gente vai removê-lo ou editá-lo. Então eu vou adicionar um filtro para que eu possa ver todas as tarefas com a data, né, igual a hoje, né, a este dia. Então todas as tarefas do dia vão aparecer aqui. Vou editar aqui uma tarefa, por exemplo, com a data do dia. Pronto, ela já veio para cá. Vou deixar aqui a checkbox no finalzinho. Então, vou só mudar aqui essa ordem. Então, a gente tem aqui a caixa de entrada, o planejamento diário. E agora a gente vai criar uma outra visualização, né? E do mesmo jeito, né? Criando aqui uma visualização vinculada, a gente também pode selecionar aqui, ó, os 6 pontinhos dessa database e copiar o seu link, né? Acho bem mais rápido assim, a gente não corre o risco de selecionar a fonte errada, né? Então, aqui, ó, criar uma nova visualização. Agora eu quero o planejamento semanal. Tarefas da semana. Agora a visualização vai ser de calendário, mas, né, a gente vai ter aqui uma visualização semanal. E aí os filtros, né, novamente eu vou remover esse aqui de data e vou deixar simplesmente a ordenação. Não vou definir nenhum filtro para visualizar só as tarefas que estão nessa semana, porque por ser uma database do tipo calendário, esse calendário vai mudar, né? A gente vai poder visualizar aqui mais de uma semana. E aí, se eu colocar esse filtro, eu só vou visualizar, né, da semana em questão. Não vou poder olhar aqui para trás, né? Ou para frente e ver as próximas tarefas. Então, aqui eu vou configurar só as propriedades que eu quero visualizar. Então, a gente tem só a ordenação mesmo. Não tem nenhum filtro aqui na visualização semanal. Então, tarefas da semana, ok. Então, para minha visualização mensal, né, eu vou copiar o link dessa database mesmo aqui, ó, né? Porque ela já vai vir com a estrutura que eu quero. Eu só vou precisar aqui alterar o layout para que ao invés da semana eu visualize o mês todo. Então, a gente não tem filtro, apenas ordenação com relação às prioridades. Um filtro que a gente poderia colocar, né, principalmente nesse filtro de visualização semanal, é o filtro para que a gente visualize apenas as tarefas que ainda não foram concluídas. Então, que a caixa de seleção esteja desmarcada, né? Porque aí a gente consegue limpar essa visualização. E aqui no mês, se a gente quiser ver tudo, a gente pode deixar, né, assim, ou também pode criar esse filtro e visualizar apenas as tarefas que ainda não foram concluídas. E aí eu posso mover, né, para qualquer lugar. Então aqui, por exemplo, eu posso deixar aqui, né, não vou remover a classificação para que ele possa
ordenar novamente com relação à prioridade, né? Ou eu posso mover também para um dos calendários e agendar, né, a minha tarefa que estava aqui na caixa de entrada. Então depois surgiram mais tarefas que eu ainda não defini, né, a data, né, de realização. Então aqui quando eu concluir uma tarefa ela vai sumir, né, porque eu defini esse filtro, né, para visualizar apenas as tarefas desmarcadas, mas aqui não, no foco do dia. Então se eu quiser visualizar tudo que eu realizei no dia, né, eu posso deixar assim, que também não vai ser uma lista muito grande, né? Ou eu posso ainda adicionar um filtro, né, marcando aqui que eu quero, né, as tarefas que estão desmarcadas. Vai depender aí de como a gente quer visualizar, né, se quer uma visualização mais clean mesmo, ou se a gente quer esse fator motivacional de ver as tarefas que foram realizadas. E aí, para a gente visualizar, né, ter essa ideia anual, a gente pode tanto se organizar aqui mesmo, né, por esse calendário e ir passando aqui, ó, na setinha, né, para a gente visualizar por mês, mas a gente pode também criar uma visualização, né, e definir aqui que ela seja do tipo cronograma, que é a timeline. Então, quando eu defino do tipo cronograma, vou definir o filtro para ver apenas as tarefas desmarcadas, né? E aí a gente pode visualizar por mês, quinzena, trimestre, né? Que já é uma visualização maior do que a mensal, é interessante. Mas a gente também pode visualizar por ano, né? E é claro que a gente não vê o ano todo, mas que a gente consegue visualizar com facilidade apenas se organizando aqui horizontalmente. E para criar uma nova tarefa, digamos que lá para dezembro eu já queira definir aqui uma tarefa específica, eu posso passar o mouse aqui na altura desse botão novo, ó, em qualquer lugar, que aí ele já indica para mim uma data. Ó. Por exemplo, aqui vou criar essa tarefa, e aí se você tiver na dúvida você pode abrir, e aí ela marcou até um prazo, ó, que eu posso, né, arrastar aqui, ó, até, né, deixar simplesmente a tarefa no dia em questão. Então, 2 de dezembro, eu tenho uma tarefa e posso definir também as propriedades que eu quero visualizar. Se eu quiser saber a data, né, basta passar o mouse em cima da tarefa, exatamente em cima, e aí a gente consegue ver, não nesse espaço, mas aqui, ó, no espacinho da tarefa. E a gente consegue também movê-la, né, ou também definir um prazo de execução. E aqui a gente tem o nosso planejamento anual. Então, todas são visualizações, né, dessa database. Então, o que eu fizer de alteração no conteúdo aqui de uma vai ser alterado na outra, né? Mas se eu editar a visualização, se eu editar os filtros, né, o tipo de ordenação, as propriedades, né, do jeito que eu visualizo em uma, isso não vai influenciar na outra. Né? É justamente a graça de você poder utilizar várias visualizações de uma única database. Então, ó, uma database e a gente tem várias visualizações. Né? No template eu coloquei algumas em uma página, porque a gente vai geralmente, né, utilizar com maior frequência, né, essa visualização diária, né, e também semanal. A semanal até mesmo já traz as tarefas do dia. E a gente também pode adicionar uma visualização, né, aqui do lado de uma visualização que já está configurada. Então eu posso, por exemplo, aqui em foco do dia, eu posso duplicar essa visualização, porque eu quero desse mesmo jeitinho, mas eu vou trazer as tarefas atrasadas para cá. E aí o que vai mudar para a gente agora vão ser os filtros. Então aqui o filtro eu não vou querer visualizar as que estão concluídas, né? Então eu vou marcar aqui, ó, para ver só o que não foi concluído, né? E além disso, eu não vou querer ver só os do dia. Vou excluir esse filtro. Eu vou querer ver, com relação à data, as tarefas que estão com prazo antes de hoje. Então, ó, é antes de, e aqui eu marco hoje. Então, por exemplo, é essa tarefa aqui, ó. Ela está com prazo antes de hoje e ainda não foi concluído, né, o seu status. Então, ela está atrasada. Então, percebam que eu criei dois filtros diferentes, né, para criar uma condição. Eu quero que a caixa de seleção, né, de conclusão esteja desmarcada e também, né, que essa data seja antes de hoje. Então, eu poderia também, né, remover aqui esse filtro ou outro, né, e adicionar essa condição aqui como sendo um filtro avançado, né? Então, onde feito é vazio
e vou adicionar aqui uma outra regra, né? E, que pode ser ou também, né? Mas nesse caso é e a data é antes de hoje. Então, novamente, a gente tem aqui, né, essa possibilidade. E aqui, para visualizar também, né, no dispositivo móvel, eu vou duplicar essa visualização aqui, para que a gente possa ter, né, os mesmos filtros e a mesma ordenação, né, que eu possa alterar, e se eu alterar, não vai alterar, né, nessa aqui eu dupliquei, para que eu possa ver também no celular. Então, tarefas da semana, mas vou deixar aqui um ícone de um celular, por exemplo, aqui, né? Então, o que eu vou alterar nela, né, já que os filtros já estão aqui de acordo, né, para eu ver as visualizações, para eu visualizar as tarefas da semana, é o tipo aqui de visualização. Eu quero que ela seja do tipo galeria. Vou remover aqui o conteúdo, né? Vou deixar essas propriedades visíveis aqui. Deixei a data visível também, porque a gente vai visualizar todas as tarefas da semana. E aí agora sim, eu vou deixar, né, marcado como sendo não só as tarefas, né, que ainda não foram concluídas, mas também as tarefas que são desta semana. Então já está aqui até marcadinho. Então, ó, se visualiza muito pelo smartphone, deixa essa visualização aqui primeiro, né? E aí você vai ter essa visualização rápida e você vai conseguir também marcar como concluído rapidamente, né? Se não, deixa essa visualização aqui de calendário mesmo, né? E tudo vai dar certo. E assim a gente conseguiu ver um pouquinho, né, sobre os filtros, né? Algumas formas da gente resgatar essa visualização. Inclusive, em alguns casos aqui eu dupliquei, não só porque eu ia utilizar os mesmos filtros, mas também porque eu estou considerando a mesma fonte. Se eu quiser adicionar uma outra fonte, né, uma database de uma outra fonte, por exemplo, aqui do lado de tarefas, vou adicionar também uma visualização das minhas metas, por exemplo. Aí eu posso também trazer para cá, ó. Isso quando a gente está lidando com visualizações, né? Essas são visualizações, ó. Tem a setinha na frente da database original, né? Então eu posso criar aqui outra visualização e selecionar qualquer outra fonte. Mas na database original, quando eu clicar aqui no mais, ele vai já gerar uma nova visualização da mesma database, com os mesmos dados. Então a gente vai configurá-la, né, dessa forma. A gente não vai conseguir criar uma visualização aqui, né, considerando uma outra fonte. Então eu trouxe esse vídeo simples aí, principalmente para o pessoal que está iniciando, entender um pouco mais sobre esses tipos de visualizações e também como utilizar os filtros, né, os tipos de ordenação. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e de assistir esse vídeo aqui.